Olá, a graça e a paz, um bom dia a todos. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir a sua Bíblia e ler comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 30. A Bíblia Sagrada diz assim: E correndo Filipe, viu que lia o profeta Isaías, e disse-lhe: Entendes tu o que lês? Quero dar um título à mensagem que nós faremos reflexão nesse dia, e o título é A Leitura que Liberta Vidas. Certa ocasião, um alto oficial da rainha Candace descia de Jerusalém, indo em direção a Gaza, e naquela ocasião, naquele percurso, esse alto oficial fazia uso do profeta Isaías. E especificamente naquela situação, ele estava lendo o capítulo de número 53 de Isaías. Acontece que o Espírito Santo de Deus tinha um propósito na vida daquele homem. E um anjo de Deus vai dizer a Filipe que ele deveria correr àquela estrada desértica. E Filipe, sem hesitar, obedece à voz de Deus. E Filipe, então, ele resolve então percorrer aquele caminho. Quando ele observa que passava por ali aquela carruagem, ele começa a correr. E ele, ao ouvir aquele homem fazendo a leitura, então aquele homem fazia uma leitura em voz alta, ele pergunta para aquele homem: Você está entendendo o que você está lendo? E naturalmente aquele alto oficial vai dizer: Como posso entender, se não há quem me explique? A respeito de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de alguém, de uma outra pessoa? Nessa ocasião, aquele alto oficial convida Filipe para adentrar a carruagem e juntos percorrem o caminho. Enquanto eles percorrem aquele caminho, Filipe então começa a explicar aquele texto sagrado. E iniciando-se por aquele texto, ele vai desenvolvendo toda aquela explanação e apresenta Jesus para aquele alto oficial de Candace. E vai mostrando que convinha que Jesus Cristo viesse, deixasse a sua glória eterna, se submetesse como um cordeiro, fosse morto, ainda que inocente, pagasse um alto preço, derramasse seu sangue, simplesmente por amar a humanidade, por desejar salvar as pessoas, por ter esse projeto de vida. E é interessante que, à medida que Filipe ia explicando para aquele alto oficial tudo a respeito de Jesus Cristo, aquele alto oficial vai prestando atenção. Ele está extremamente atento a tudo que Filipe lhe explicava. E em determinado trecho daquele percurso, aquele alto oficial percebe que havia água. E ele vai falar para Filipe: Eis ali água. O que impede que eu seja batizado? E Filipe vai lhe responder: É lícito se crês. E aquele homem dá ordem para que aquela carruagem parasse. Ambos descem a água. Ele é batizado e fica feliz, fica jubiloso, contente. Aquele homem havia conhecido por meio da leitura a libertação da sua vida. Muitos de nós nos deparamos com a Bíblia Sagrada, com textos muitas vezes complicados que à primeira vista não são de fácil entendimento,
E há uma necessidade, muitas vezes, de procurar ajuda para melhor compreender esses textos sagrados. E quando você tem a oportunidade de procurar alguém que talvez pela ocasião de ter estudado um pouco, de ter feito um curso teológico, que é alguém que buscou se aprofundar nos assuntos sagrados, essa pessoa terá condições de te ajudar, de te auxiliar a compreender esses escritos sagrados. Isso traz para você uma satisfação, uma tranquilidade. Então perceba que isso acontece com Filipe. Há um fato interessante que muitas pessoas desconhecem, que muitas delas confundem esse Filipe que foi um dos 7 diáconos escolhidos, com Filipe, o apóstolo de Jesus Cristo. Mas se você acompanhar a leitura desse texto, do capítulo 8, você perceberá que, com exceção dos apóstolos, a igreja como um todo ela foi dispersa naquela situação por ocasião da perseguição que houve. O que isso tudo tem a ver conosco, que isso pode aplicar às nossas vidas? Nós podemos perceber que no momento em que todos no planeta encontram-se desesperados, encontram-se aflitos, em situações como essa, cabe a mim e a você fazer uso de uma boa leitura. Uma leitura que liberta dos nossos medos, uma leitura que com certeza pode mudar as nossas vidas. Faça uso da Bíblia Sagrada em momentos como esse e tenha o privilégio de viver essa experiência que o alto oficial da rainha Candace viveu. Deus pode libertar você dos mais extremos medos e angústias que você esteja vivendo. Deus pode mostrar para você a grande obra que Ele tem na sua vida por intermédio da leitura do livro sagrado. Ele mudou a vida daquele alto oficial e Deus tem poder, através da palavra escrita, de mudar a sua vida, de dar um novo rumo à sua vida. Que você possa fazer uso desse livro sagrado. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe o seu dia, faça uso dessas leituras diárias. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.